Olá, internauta, seja muito bem-vindo. Vander Bueno aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu já deveria ter trazido há muito tempo aqui no Instagram e que quem me conhece sabe que eu uso isso com frequência, aplico com frequência na minha vida, que é sobre o chaveiro da vida. Na nossa condição existencial de ser humano, biológico, eventualmente nós vamos ter que lidar com algumas percas, algumas rupturas, seja num relacionamento que infelizmente acaba, ou felizmente, né, em alguns casos, seja uma empresa que termina suas operações, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia, seja um ente querido que a gente gosta muito e infelizmente vai embora. E o que acontece nesses cenários? O que há em comum nesses cenários? Muitas vezes ele é recorrido de um período de sofrimento, de tristeza, de luto. E o que acontece de forma geral? Na nossa vida existem oportunidades, existem portas que vão se abrir, muitas vezes até generosas, portas que às vezes a gente nem esperava e que mudam a nossa vida para sempre. E em outros momentos vão abrir portas que às vezes não vão nos trazer benefício. Cabe a nós observarmos se o que tem do outro lado daquela porta pode ser benéfico e nos trazer muita prosperidade, abundância, ou pelo contrário, pode nos trazer prejuízo. Não só boas oportunidades vão vir na nossa vida. Mas o que há em regra por detrás de todas essas portas ou na própria porta é que um dia elas vão se fechar. Tudo nessa vida um dia passa. Eu inclusive já citei num vídeo anterior aqui no Instagram, mas quem me conhece sabe que eu uso isso com frequência. Abaixo do sol, tudo é vaidade. E sabendo de que tudo um dia vai passar, todas essas portas praticamente têm uma data de validade. A gente só não sabe qual é. E algumas pessoas podem dizer o seguinte: Vander, mas eu vivo num casamento há 60 anos. Que bom! Se a gente conseguiu estender o prazo de validade dessa porta por tanto tempo e foi benéfico nesse aspecto, excelente, muito bom. Mas um dia a gente vai terminar a nossa vida biológica aqui na Terra. E quando isso acontecer, essa porta vai se fechar. Então, de uma forma ou de outra, ela vai fechar. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é que quando essas portas se fecham, a gente entra nesse período de sofrimento. Algumas vezes são períodos bem curtos de sofrimento. Outras vezes são períodos que se expandem tanto como um casamento, às vezes, de 60 anos. Vai depender de como cada pessoa lida com essa perca ou essa ruptura. Mas o importante a gente saber nesse aspecto é que, sabendo que todas essas portas vão se fechar, resta saber quantas portas a gente tem. É claro que às vezes nenhuma porta é igual à outra. Mas eu gosto muito de uma analogia que eu também uso, em paralelo à do chaveiro da vida, é que se a gente vai de alguma forma fazer uma oferta, prestar uma ajuda a alguém, vamos supor que eu estou na rua e vou ajudar determinada pessoa. Eu abro a carteira, tiro lá uma certa quantia em dinheiro, vamos supor R$5, e dou de ajuda para uma pessoa no sinaleiro, uma situação que está em estado de vulnerabilidade. Pode ser que adiante eu precise comprar um sanduíche para poder almoçar. E se eu tivesse só R$10 na carteira e tivesse dado R$5 para uma pessoa no sinaleiro, aqueles R$5 pode me fazer falta ali na frente. Por quê? Porque o meu rio ou o meu riacho, como eu usei de exemplo aqui no vídeo passado, não é tão próspero o suficiente para poder servir outras pessoas ainda. Mas pode ser também que na minha carteira tenha R$1.000. E se eu tirar R$5 e prestar de ajuda, aquele valor para mim vai ser meio que irrisório. E se eu precisar fazer qualquer outra coisa ali na frente, pode ser que os R$5 não me faça tanta falta, igual faria nesse outro cenário que eu citei previamente. Os R$5 continua sendo a mesma quantia nos dois cenários. O que mudou aí é a quantidade de recursos que eu tinha para poder oferecer para alguém. E muitas vezes, quando algumas portas vão se fechar na vida das pessoas, isso acontece muito na terapia, quase regra das pessoas que vão procurar ajuda psicológica, é que algumas portas estão se fechando e as pessoas seguram com as duas mãos a porta e falam: não vai fechar.
Hoje essa porta aqui não fecha e eu vou fazer de tudo para ela não fechar, nem depois, nem depois, nem depois. Em alguns casos, a gente consegue ter uma prática interventiva que consiga expandir o tempo de validade dessa porta e manter ela mais aberta por algum tempo. Em outros casos, não é possível. Em outros casos, às vezes, infelizmente, a porta realmente vai se fechar. Mas o segredo sobre as portas não é se elas vão se fechar ou não, até porque isso a gente consegue prever. Tem uma certa previsibilidade de que tudo um dia na vida vai passar. Mas é sobre quantas portas você abriu, independente da quantidade que a vida lhe trouxe. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho, por exemplo, 2 portas na minha vida e uma delas se fecha, pode ser que eu vou sofrer muito. Por quê? Porque eu tive um prejuízo ou um dano aí de 50% de todos os meus recursos em determinada área. Agora, se eu tenho 30 portas e uma se fecha, e eu já sabia que as portas em algum dia da minha vida vão se fechar, eu tenho outras 29. E isso diz respeito sobre essa diversidade nos nossos campos da vida, emocional, profissional, conjugal, familiar e etc. E nesse aspecto, mais importante às vezes até do que as portas ou as oportunidades que a vida vai nos trazer, é sobre quantas a gente criou. Quantas a gente identificou a porta lá e mesmo que ela não tivesse aberta, a gente aprendeu a virar o chaveiro da vida, ir lá e abrir aquela porta. E aí quando a gente aprende que a vida é sobre abrir algumas portas, a gente não vai se preocupar tanto quando alguma dessas portas se fechar. Pode ser que haja portas na nossa vida que a gente não queira que se feche, mas de alguma forma a gente sabe prever que em algum momento ela vai se fechar. Entretanto, se eu tenho todo um processo interventivo de autocuidado, de amor às minhas relações e às minhas escolhas, talvez a gente consiga expandir ao máximo o tempo de algumas portas. Mas mais importante do que isso é quantas portas a gente abriu e o quão abundante a gente é sobre portas. Tem pessoas que costumam dizer que na vida a gente tem que correr atrás das coisas. Isso é muito importante, mas mais importante ainda é a gente correr na frente, aprender como que a gente abre uma grande quantidade de portas para que a gente nunca fique refém de determinada porta. O problema na vida não é a gente ter 1 ou 2, 3 portas em aberto. O problema é a gente ficar refém de determinada porta e não ter nenhum outro recurso que, caso aquela lá se feche, a gente não consiga lidar de uma outra forma. E isso diz respeito à nossa capacidade de adaptação ao contexto que a gente está inserido. Isso faz parte das características evolucionistas dos organismos aqui na Terra. E a gente não é exceção porque nós também somos mamíferos, nós somos organismos vivos que em algum dia também vamos partir daqui. E a vida de honra ou de mérito é aquela que conseguiu abrir várias portas e fez gerar abundância e prosperidade na vida, enquanto a gente teve aqui, é aquela que multiplicou, não aquela que foi lá e explorou de forma inconsequente e acabou com todos os recursos. Sabendo disso, pessoal, o que isso serve para a nossa vida de forma geral? Fazer escolhas melhores, aprender se a gente está realmente sabendo abrir portas. E não é necessariamente sobre as portas que a vida trouxer. Excelente se ela trouxer boas oportunidades, mas se ela não trouxer, cabe a nós criarmos estratégias mais efetivas para que a gente consiga usufruir de mais benefícios na nossa vida. Por hoje é só, meus senhores. Em breve espero estar trazendo novos conteúdos aqui para o Instagram também, boas reflexões, como essas que eu já considero que eu já trago aqui no Instagram. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.